Olá, quinto ano! Nossa aula de língua portuguesa de hoje é sobre leitura, interpretação de texto e gramática. Começamos então com a leitura do texto A Velha Contrabandista, do Stanislau Ponte Preta. Vocês vão ler esse texto com bastante atenção, prestar bastante atenção nos detalhes e depois vão responder a interpretação de texto em seguida. Interpretação de texto. Então, primeiro, qual é o título do texto? Qual é o nome do texto? Qual é o tema do texto que vocês acabaram de ler? Tema é o assunto principal do texto. Vocês não vão descrever tudo o que aconteceu na história, vocês vão relembrar a história, né? Vocês vão terminar de ler e aí vocês vão se perguntar do que essa história estava falando, qual era o assunto principal. Então, o assunto principal da história é o tema do texto, tá? 2. Quantos parágrafos há no texto? 3. Esse texto possui quantos personagens? Cite-os. Coloque o nome dos personagens. Descreva-os. 4. Onde se passa a história? Em que local se passa a história? É numa casa? É numa cidade? É numa fazenda? É numa rodovia? Tá? É o local. 5. Qual é a grande surpresa da história, né? Qual é o clímax da história? Qual é a coisa mais surpreendente que aconteceu nessa história? Vocês vão escrever aqui embaixo. 6. Explique com suas palavras por que a velhinha precisava enganar o fiscal e qual foi o truque que ela usou para enganar o fiscal. Número 7. Qual é a sequência correta dos acontecimentos de acordo com o texto A Velha Contrabandista? Enumere-os. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... parágrafos retirados do texto, vocês vão ler todos eles, e aí depois vocês vão enumerar de acordo com aquilo que aconteceu primeiro. Então, dentre esses parágrafos que estão aqui, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro, vocês colocam o número 1. O que aconteceu depois? Número 2, até chegar no último, tá bom? Segunda parte da nossa atividade é de gramática. A gente vai estudar encontros vocálicos. Encontros vocálicos, como o próprio nome já diz, são encontro de vogais. Vocês lembram quais são as vogais, né? A, E, I, O, U. Então, encontro vocálico é a junção de duas ou mais vogais dentro das palavras. Elas têm que estar juntas, tá? Não adianta ter um A lá no começo da palavra, um E no meio, um I no final. Elas têm que estar juntinhas, tá? Dentro dos encontros vocálicos, a gente tem 3 classificações, tá? A primeira delas é o ditongo. Então, quando duas vogais se encontram na mesma sílaba e não se separam, eu tenho ditongo. Então, eu vou pegar lá no meu exercício algumas palavras e vou olhar primeiro onde está o encontro vocálico. Então, eu vou pegar o exemplo que está aqui, né, nesse quadrinho do ditongo. Então, a palavra beijo. Onde que está o encontro vocálico da palavra beijo? No E e o I. E, I. São duas vogais que estão juntas. Quando eu vou separar a sílaba dessa palavra, eu separo da seguinte maneira. Beijo. Então, o E e o I ficaram juntos na mesma sílaba. Então, quando as vogais ficam juntas na mesma sílaba, eu tenho um ditongo, certo? Segunda classificação são os hiatos. Os hiatos, eles acontecem quando há vogais que não fazem parte da mesma sílaba, né? Elas vão aparecer juntas, o encontro vai acontecer, mas na hora que eu for separar as sílabas, vai ficar cada uma para um lado. Que é o caso da palavra baú. Onde que está o encontro vocálico da palavra baú? No A e no U, certo? Na hora que eu faço a separação de sílabas, eu faço assim, ba-u. Então, o A ficou para um lado, o U ficou para o outro. Então, separou as sílabas, os encontros ficaram separados, cada um numa sílaba, eu tenho um hiato. E a terceira classificação são os tritongos, que é quando há 3 vogais na mesma sílaba, tá? Então, Uruguai, quais, enxaguou, enxaguei, saguão, são alguns exemplos de tritongos. Separei alguns exemplos aqui de cada uma das classificações dos encontros vocálicos, tá? Vou ler as palavrinhas com vocês, fazer a separação de sílabas e marcar onde está o encontro vocálico de cada uma delas. Então, a gente vai começar primeiro com os ditongos, que são aquelas vogais que não se separam. Então, a primeira palavra é quadrado. Aonde que está o encontro vocálico da palavra quadrado?
Aqui, ó, no U e no A. Então, agora a gente faz a separação de sílabas. Quadrado, tá vendo? O U e o A, que é o encontro de vogais, ficaram na mesma sílaba. Então, essa palavra é ditongo. Próxima palavra é a palavra caixa. Onde está o encontro das vogais? Aqui, no A e no I. Quando eu faço a separação de sílabas, olha lá, ó, caixa. Ficou juntinho, é ditongo. Terceira palavra, degrau. Onde está o encontro vocálico? A, U. Quando eu vou separar as sílabas, eles continuam juntos na mesma sílaba. Então, é ditongo também. Depois eu tenho a palavra mão. Mão é uma palavra monossílaba, né? Aqui o A e o O. É o encontro das vogais. Eu não separo, então fica junto na mesma sílaba, é ditongo também. Agora a gente vai ver alguns exemplos de hiatos. Então, a palavra saúde. Onde está o encontro vocálico? No A e no U. Vamos fazer a separação, então. Saúde. Vocês estão vendo que o A separou do U? Então, é hiato. Então, quando acontece das vogais ficarem uma em cada sílaba, é o hiato. Outro exemplo, moeda. Aqui o encontro das vogais, o O e o E. Quando eu separo, também fica cada uma para um lado. Moeda. Coelho. Então, eu tenho aqui o encontro das vogais, o O e o E. Quando eu separo, elas ficam separadas também, ó. Coelho. E por último, dia. O I e o A. E na separação também, ó, fica cada um para um lado. Então, todas essas são hiatos. Terceiro exemplo são os tritongos. Então, eu tenho aqui, ó, Paraguai. Aqui, ó, encontro das vogais, ó, 3 vogais juntas. O, A e o I. Então, eu separo Paraguai. Ficaram juntinhas, né? Saguão. Cadê o encontro das vogais? Aqui. O A e o O. Fiz a separação de sílabas, continuaram na mesma sílaba, né? Ficaram juntinhas. Quais? Aonde está o encontro das vogais? O, A e o I. Eu não separo, ó. Quais? Então, esses são os exemplos. Atividade número 8, vocês vão separar as palavras abaixo em 3 colunas, ditongos, tritongos e hiatos. Então, vocês têm todas essas palavrinhas aqui, vocês vão localizar aonde estão os encontros vocálicos de cada uma delas, separar as sílabas e depois vocês vão colocá-las aqui nas colunas, tá? Então, vou fazer 3 com vocês, uma de cada uma das classificações. Então, primeira palavra, pouco. Onde está o encontro vocálico? Aqui no O e no I. Só que eu não sei se ela é ditongo ou se ela é hiato. Tritongo ela não é, porque ela não tem 3 vogais, né? Então, é ditongo ou hiato. Para eu saber, eu tenho que fazer separação de sílabas. Então, pouco. Pouco, o O e o U ficou junto. Então, quando fica junto, é ditongo. Próxima. Iguais. Vou fazer a separação de sílaba, mas já sei que é um tritongo, ó. Tem o A e o I juntinho. Mas, para desencargo, né? Vou fazer aqui a separação. Iguais. Ficou juntinho na mesma sílaba? Tritongo. Próximo exemplo. Aqui embaixo, ó. Suas. O U e o A. Ou é ditongo ou é hiato. Vamos separar a sílaba para descobrir. Então, suas. Separou o U do A. Então, quando separa as vogais, é um hiato, tá bom? Assim que vocês terminarem as atividades na folhinha, vocês vão para as atividades interativas, tá? A professora vai enviar o link no grupo. Então, eu coloquei a telinha aqui para explicar como que vocês vão fazer essa primeira atividade. Então, ela é um quiz. Vocês leem as perguntas, observem quantas são as respostas e aí vocês vão clicar em cima. Então, a primeira aqui, ó, leia as palavras e assinale quais possuem encontros vocálicos, quais têm encontros de vogais. Então, vamos ler. Escorpiões, tem? Tem. O O e o E aqui no final. Então, escorpiões é, vocês vão clicar nela. Dentista, tem? Não tem. Barata, também não tem. Cauteloso, cauteloso tem aqui o A e o U. Adulto, também não tem. E respeito tem ó, o E e o I. Então, vocês vão clicar e depois vão para a perguntinha da sequência, tá? E não esquece de tirar o print no final para a professora ver como vocês se saíram.
Depois vocês vão fazer outra atividade interativa do mesmo conteúdo, né, de encontros vocálicos e as classificações, e essa aqui é no estilo Pac-Man. Então, como que vai aparecer para vocês esse joguinho, né, essa atividade? Vai aparecer uma palavra aqui embaixo, ó, que nem essa aqui é a primeira, Paraguai. E aí vocês têm que encontrar qual é a classificação de Paraguai, se é de tongo, tritongo ou hiato. E como que vocês vão fazer isso? Não tem um bichinho aqui no meio? Olha lá, a setinha vermelha. Esse bichinho aqui, vocês têm que levar ele até a classificação correta. Então, Paraguai, ó, tem 1, 2, 3 vogais juntas. Então, Paraguai é um tritongo. Então, vocês têm que levar esse bichinho lá no tritongo para poder acertar e para a próxima questão. Só que tem tempo e tem que tomar cuidado que depois aparecem outros bichinhos aqui e tentam pegar ele. Então, tem que ser rápido e certeiro, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Até a próxima aula.